Vambora. Esse aqui vai ser mais uma pedrada do Brandon, mano. 8. Anarco-tirania. Louco, mano. Já começou já. No dia 20 de dezembro de 2012, o carro do subtenente Bom dia, boa tarde, boa noite. Por favor, se inscreva no canal, deixa o like, compartilhe. Se puder, mande um live pix e apareça nas lives. aposentado Almir Pereira da Silva, de Já 69 tô ligado. anos, foi roubado do bairro de Pinheirinho, em Curitiba, por volta das 21 horas. Almir registrou o boletim de ocorrência na Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, assim que foi assaltado por 3 homens armados que o abordaram na Crosswords rua Emanuel mandou recomendação, hein, mano. Nem consegui ver direito por causa do bagulho da Kick. Enquanto Almir esperava por uma resposta da polícia, no dia 22 de janeiro, de fato, a recebeu. Nesse caso, uma multa de trânsito por ter cedido o automóvel a uma pessoa sem habilitação. Não apenas isso, mas também recebeu outras 2 multas por excesso de velocidade. O que me faz pensar que o único motivo dos policiais terem abordado o vagabundo no veículo roubado foi porque ele excedeu o limite de velocidade e eles queriam apenas multar o cara sem nenhum motivo. O melhor da história é que, mesmo todo mundo sabendo que as multas aplicadas ao Almir são injustas, pois foram cometidas por um bandido que roubou o veículo dele, Almir, Foda. ainda assim, tem que contratar um advogado e entrar na justiça para anularem as multas cometidas no seu Por quê? nome. Isso é um caso tão comum que achei até um blog de um cara explicando como fazer para entrar na justiça nesses casos. E tem até um artigo no Jus Brasil sobre Cara, isso é. Isso é. Brasil, mano. Hostil. Porra. o processo nesse sentido. Ou seja, até mesmo a justiça reconhece esse problema. No entanto, você ainda assim será obrigado a entrar na justiça para anularem multas cometidas no seu nome quando seu veículo for roubado. Isso Coisa que aí. eles simplesmente Delícia. poderiam anulá-la sem você ter que passar por essa dor de cabeça. Casos como esse demonstram um sintoma de um regime chamado por Samuel Francis de anarcotirania, que, embora o nome pareça ser contraditório, expressa a ideia de você receber o pior dos dois mundos. Criminosos reais, que mereciam a pena maior por seus delitos, não são punidos. E cidadãos de São bem, que protegidos. cometeram infrações menores, que nem ao menos deveriam ser infrações para início de conversa, recebem o maior rigor da lei, como o caso do pastor Tupirani, que foi condenado a 18 anos. Pois é, ele foi preso de novo, mano. A gente do sindicato. Chegou o maluco já, mano. Aí não, mano. O sindicato não pode chegar perto daqui, mano. Ó, pastor é preso por intolerância contra Judas. Aí é foda, mano. Dá o leite aqui depois, mano. Por Calma aí. discurso de ódio contra os Calma aí, moedinhos. E eles queriam que o de leite Tupirani aqui. fosse condenado a 26 anos de prisão. Pena essa, que nem Você tem noção disso? Tem pessoas sendo presas por conta de palavras. o maior assassino e estuprador recebe no Meu Brasil. Deus, mano. Só um recadinho, os judeus que vão pra pariu. E, Tô louco. enquanto eu tava editando esse vídeo, vi que o Baltar foi intimado pela Polícia Federal no âmbito de investigação supervisionada pela PGR, por ele ter guarda dito que os XP. índios brasileiros são vagabundos por não terem construído pirâmides no Twitter. E como Ah, tá de assassinato, brincadeira, mano. Tinha que ser o Baltar. Baltar é foda, mano. O Baltar é foda. Não foda porque ele é complicado, mas é foda por causa que ele é foda. estupro, roubo, tráfico de drogas e corrupção no Brasil. É claro que esse é um caso de muitíssima seriedade para a PGR investigar. Em contrapartida, você tem casos como os dos 2 policiais que foram chamados por uma mãe para contar ao filho que estava tendo um ataque de esquizofrenia. E, em determinado momento, quando o maluco partiu para cima dos 2 policiais, em meio aos seus ataques, sem uma arma na mão, ambos abriram fogo contra ele, o matando e feijoada. Mesma coisa Ai, feijoada, mano. Que delícia. Feijoada, mano. É isso aí. Calma, mano. Calma. com o Meu caso do Deus. policial que se meteu uma briga em um Começou já. pagode com um lutador de jiu-jitsu e, depois de desengajar da luta, voltou pra confusão com uma arma em mãos e matou o cara. Nenhum dos casos incidiu o famigerado excesso de legítima defesa. Isso é pra você, não pro Estado. O senador Arnold Melo, pai de Collor, enquanto discursava na tribuna do Senado contra o adversário político Silvestre Péricles. Silvestre o chamou de crápula enquanto tentava se aproximar do púlpito e, em resposta, o pai de Collor puxou um revólver e atirou nele. E aí não teve aquele político lá que, tipo, uns malucos lá da PM, ou sei lá, Polícia Militar, Civil, foi lá na casa dele e ele lá sacou um 38 e tentou ameaçar a polícia. Esses anos aí atrás. Cara, comédia, mano. Comédia. Pra político não dá porra nenhuma mesmo. Contudo, acabou acertando um outro senador e não deu em nada, pois Mano, foi um dá em crime nada. acidental, já que ele tinha tentado assassinar o Silvestre Cara, Péricles, olha isso, mas mano. acabou acertando outro senador Interpretação sem de querer. lei. O Estado Interpretação de protege os lei, que da hora. seus e pune exemplarmente quem os ameaça. As Que da leis hora. criadas pelo Estado servem apenas para os inimigos do Leviatã. O único propósito das leis de hoje em dia são para aumentar o poder do Estado, pois Que como eu já disse delícia. aqui, isso é um efeito direto da criação de leis. Samuel Francis elabora sobre isso, dizendo que o Estado cria problemas para eles mesmos arranjarem uma solução. E Exato, mano. É bagulho pra se retroalimentar, pra eles terem mais coisa pra eles ir lá e fazer um imposto pra eles poderem gastar o imposto, supostamente, nesse problema que vão lá e vai gerar mais problemas que ele vai criar um outro imposto pra solucionar o suposto problema. Que ele mesmo criou. É, comédia.
Afinal, quando a solução deles Mano, é que porra é aplicada, essa, eles gente não resolvem nem os sindicada? problemas reais, nem os problemas que eles inventaram. Contudo, eles, definitivamente, aumentam seu poder. Essa lei para proteger crianças na internet é um excelente exemplo. É um problema inventado pelo Estado, pois o Exato, Estado já possui todos os mecanismos legais para perseguir pedófilos. Tanto é exato. verdade que, depois do vídeo do Felca, eles prenderam o Ítalo Santos. Cara esse que já tinha sido denunciado pela Olha Antônia isso, mano. Fontinelli. Porém, o caso dela não Mas... Mas ela não é da galera. Ela não se vendeu pra galera. ajudava o Leviatã. Por isso a justiça mandou ela remover o vídeo com as denúncias contra o Ítalo. Mas no caso Enéas era o melhor presidente que nunca tivemos, exatamente. Ah não, mas o Enéas ele era doidinho, mano. Não, o Enéas era radical demais, mano. O Enéas era necessário, pô. Foi naquele. Ele morreu de aneurisma ou ele foi morrer de câncer no cérebro? do Lembro Felca, foi a direito. oportunidade perfeita para dar o A pena controle da mesmo. internet para o Estado, dando assim o poder para o Leviatã de controlar o que é apropriado para nós, as crianças, Exato. filhas da mamãe Estado, e fichar todo mundo, caso eles precisem de O maluco foi preso por jogar de um jogo eroguê lá na Dinamarca, mano. Você tem noção disso, cara? Dorei Seikatsu, doido. Você tem noção disso, cara? Pessoas estão presas por jogar jogo de hentai, doido. condenar a 18 anos de prisão por Pessoas discurso estão sendo de presas por ódio. bater punheta pra desenho. O problema real, que seria a sexualização de Doido. menores e pedófilos na internet, eles não resolveram e nunca irão resolver. Porque isso Exato. é uma coisa que só os pais conseguem resolver. Não deixando os filhos utilizarem a internet livremente e não Pois postando é. foto dos próprios filhos nas redes sociais. Os problemas que o Estado consegue resolver, como é o caso do crime organizado, provado pela Operação no Rio, empecilhos são criados por Exatamente. burocratas. Mano, a Índia tem bomba atômica. A Índia. Eles não têm higiene básica direito nas ruas, mas eles têm uma bomba atômica. Por quê? É o mesmo caso do... Olha, já não vou nem começar, mano, senão Que você são, tá muito muitas das vezes, pedrada aqui ligados já. ao crime eles Aí o YouTube não mesmos. vai Você gostar tem disso. parte de incentivo de crimes reais não serem combatidos com o fator perigo. Para um Pois é. policial, vale mais a pena prender você por não ter pago pensão do que subir na favela para trocar tiro com um Exato. vagabundo. Só Porque, além disso, ele tem que ter uma cota. Saber que policial tem cota? Ele tem cota. Ou é de multa, ou é de prender, ou é de análise de caso. Você tem noção disso? Tem gente que anda processando por esse chamado de feio. Cara, essas pessoas não merecem viver em sociedade. Cara, você não, você acha que você não tem, você acha que você não tem direito de não se sentir ofendido ou tem direito de não ser incomodado. Você é uma criança. Basicamente, você é uma criança mental. você vê o quão machinhos os policiais ficaram durante a pandemia, quando o assunto era prender comerciantes honestos, do Pois qual é. eles sabiam que não iria ter resistência alguma. E a Você outra não parte merece que a incentiva sociedade. crimes reais Olha, a não serem você nem é pra você estar tendo o mesmo voto político, o mesmo valor de voto político que eu. combatidos é o fator judicial. Toda a parte do crime foi passada para a justiça. Há essa impressão que os políticos Exato. e a polícia podem fazer algo Fecha o Congresso. Como que é? É o Congresso? Isso, fecha o Congresso nessa contra porra. o crime, mas na verdade é o judiciário que é responsável por essa parte. E não é novidade que o judiciário sente-se como antagônico à polícia. Isso é um caso que eu lembro, mas Pois é. tem vários outros onde policiais vão em podcasts e falam algo bobo que deixam juízes com o cu em Mano. chamas. Como o caso dessa mulher que ela disse que convenceu uma ré a admitir que ela matou o marido com aquele papinho furado de policial. Coisa normal, todo mundo sabe disso. Da dinâmica do policial bonzinho e malzinho, onde o objetivo de ambos é conseguir uma confissão sua. Só que isso foi o Boa. suficiente pra juíza decidir anular a confissão da assassina, dizendo Mano. que a polícia não advertiu a acusada do direito de ficar calada. Essas decisões arbitrárias Mano, da olha justiça isso. não demonstram que a Se a legalidade gente tivesse uma bomba atômica, várias áreas da cidade iriam progredir. Além de termos uma usina nuclear. A gente devia ter uma usina nuclear pra ter o quê? Energia nuclear, porra. O cara tem coração de cristal, pois é. garantista, mas sim anarcotirânica, pois é extremamente garantista quanto a crimes que todos nós concordamos que deveria ser aplicada a pena máxima, contudo, extremamente punitiva quanto a caprichos marcados como delitos por burocratas idiotas hora, que mano. se acham com o dever de civilizar a Mas população. você esquece que certos grupos... olha. E, embora só seja um pensamento que eu tenho agora, sem nenhuma prova concreta ainda, suspeito que tem um pouco a ver com o tanto de mulher que tem no meio judicial. Pelo menos a maior parte Na das verdade, isso é por causa que mulher vota. Não é querendo dizer nada. decisões nesse sentido parecem ser feitas por mulheres. E mulheres têm essa pira de se ofender profundamente por palavras e maneirismo. Todavia, são bem complacentes quando o quesito é brutalidade real. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Ou nem isso, visto que o Senado aprovou uma lei que impede falar mal, interromper e fazer piada com a mulher. O engraçado é que nesse vídeo da Band Mulher explicando, elas usam como exemplo a Carmen Lúcia, que reclamou de ser interrompida pelos colegas do STF, dizendo que isso é misoginia. O que fica a questão? O Flávio Dino e o Alexandre de Moraes seriam presos por misoginia caso essa lei estivesse em vigor? Pois é. Por causa de quanto de poder que o judiciário tem. Eu esqueci dessa pedrada, é mesmo, mano. Esquece tudo que eu falei aqui. Nunca critiquei.
O oportunismo vai salvar o Brasil, cara. Acorda, o cara já começou. Já começou! Já começou! Cara, quando eu terminar de aprender o japonês, e. Quer dizer, meu inglês já é avançado. Vou começar a aplicar um monte de. Ah, mas a Europa tá uma merda. Ah, mas que não sei o quê. Ah, fazer o quê, mano? Sair do Brasil é aeroporto. A polícia, nem mesmo os políticos, podem fazer muito O contra Trump. crimes reais. No final do dia, dependerá da arbitrariedade do juiz. Uma É isso maneira aí. de corrigir esse problema é aplicar multas absurdas para juízes pagarem a vítimas de criminosos que foram soltos por cometerem crimes de roubo ou Hein? assassinato e voltaram a praticar esses delitos. Sendo por que existia essa blindagem a um juiz, do qual ele não é responsabilizado por porra nenhuma, basicamente, é para garantir que a sentença dele não seja influenciada por fatores externos. Contudo, é mais do que óbvio que, para hoje em dia, precisa sim ter uma punição, pois eles Mano. estão se beneficiando dessa regalia para agirem arbitrariamente, visto que, mesmo que peguem eles vendendo sentença, a pena máxima é a aposentadoria compulsória. Pois fazendo é, mano, aposentadoria compulsória, isso não faz o menor sentido, mano. Doido! assim, eles serem ótimos instrumentos para a anarcotirania. A anarcotirania não se dá por incompetência É, eu acho que. Eu acho que dá pra você tirar alguma coisa disso aí. estatal. Ela é o sistema de governo que o Estado, de fato, quer, pois ela protege os cargos daqueles que estão no controle, gerando caos quando o Leviatã precisa aumentar seu poder, e ordem quando a posição do Leviatã precisa ser assegurada. Já reparou que toda vez que eles apreendem armas de criminosos, sempre tem armas de uso exclusivo do exército e da polícia, porque alguém, dentro do Estado, está vendendo as armas para os criminosos. E o Estado nada faz contra essa pessoa, porque essa pessoa está ajudando a causar o caos, para que assim o Estado sempre tenha a carta do desarmamentismo, Que da que hora, aumenta né, seu mano? poder. Eles pegam um ou outro boi de piranha para dizer que estão fazendo algo contra, mas Boi o de problema piranha é foda. persiste. No caso da internet mesmo, existe um site, na Surface, você consegue achar ele como o primeiro resultado do Google, em que o Funça tá vendendo docs completo de endereço e documentos com fotos e números, e nada é feito contra esse cara. Olha que da hora, Aparentemente, mano. já Olha houve que até mesmo delícia, mano. Olha, doxing. reportagem de grandes jornais falando sobre o site, e o cara utiliza as manchetes como bacana. maneira de propaganda dentro Alô, do próprio Miaut? do site. Estranho pensar que existe um site assim, que todos concordam que deveria ser derrubado, e o dono preso. Contudo, o Estado, com sua cruzada contra crimes virtuais, nada o faz, porque não é de interesse do Estado combater Mas de quem é o interesse? crimes virtuais, mas sim ter mais controle sobre sua vida. A ineficiência estatal é proposital. Eles criam um É problema para óbvio. justificar sua existência e receber mais poder. O Estado não deve ter o monopólio da segurança, pois esse, uma vez que o tiver, nada o fará para te proteger, e tudo fará para se fortalecer. A humanidade se tornou muito passiva, querendo terceirizar todos os seus problemas para o Estado. Nunca antes na história nós tivemos uma humanidade tão não violenta e amansada como a de hoje. Se você for olhar na história, olha, presta atenção no que eu vou falar. Que se você for olhar na história, nunca teve uma mudança na vida das pessoas que passe. Eu não vou usar as palavras corretas. Porém, se eu usar palavras muito eufemistas, vai ficar óbvio. Pesquise como que foi feita as mudanças no estado, como que foi feita a mudança nos países. Nunca foi de maneira pacífica. Como disse Samuel Francis, ovelhas não precisam Falar lutar desse por do si chat tá muito mesmas. chato. Elas têm pastores que lutarão por Eu acho que, elas. ó, Até o se o dia comunismo em que os fosse pastores... implementado no Brasil, a gente seria uma grande potência. Com certeza, mano. Com certeza. Aí toda a América Latina aqui, ó, seria a América Latina. as conduzirão A ao América Latina abate. seria Eu tava a procurando um vídeo junção que de tinha toda a visto bosta que tinha no mundo. de um idoso sendo abordado por policiais no Reino Unido, que lembro que é porque ele tinha falado algo na internet, pra ilustrar a parte que eu disse sobre você ser fichado e preso por causa da lei Felca. E me deparei com essa checagem de fato da Reuters. Eu pensei, porra, eles vão falar que o vídeo é falso então, já que checagem de fatos é sempre sobre isso. Mas não, eles dizem na checagem que o velho foi mesmo preso por xingar muito no Twitter. Mas que é incerto o que ele disse, porque muita gente tava dizendo que era algo contra a imigração e tal. Mano. Ou seja, eles só fizeram uma checagem pra ter uma matéria dizendo que checaram o vídeo. E como negros Ah! só leu o título da matéria, iam ter a impressão que a informação sobre o vídeo é falsa, visto que toda checagem, geralmente a conclusão é que a informação é falsa. Esses são os caras que querem controlar o que é verdade ou não. Se eles te falam que é certo e errado, se eles falam que é verdade ou não, provavelmente você está sendo manipulado. Não tá querendo dizer nada, não. O Brasil e o Reino Unido são os maiores casos de anarcotirania. Anarquia para os infratores e tiranos aos justos. Cara, tem gente sendo presa na porra do Reino Unido. Porque ele tá falando verdades na rede social, cara. Falando que o país tá ficando uma bosta por causa dos imigrantes, doido. Um dos canais mais simples, porém mais fodas de assistir. Sempre joga qualquer esperança remanescente minha no Quinta dos Infernos. O real, mano. Cara, essa pedrada, mano. Só pedrada. Pedrada. Nada sobra.
salão para Pirani Bochileiro. Isso aí, ó. Bochileiro. Isso aí.